Amanhã é para sempre, resumo do capítulo 13. Érica aproveita que seus pais foram viajar e recebe Camilo em sua casa. Os dois tomam vinho e em seguida se beijam. Fernanda observa pela janela que tudo está sendo montado para seu casamento. Bárbara entra sem ser vista e surpreende Fernanda na janela e diz que tudo está ficando como ela queria e que ela só precisa se preocupar em brilhar e ser muito feliz. Bárbara finge comoção e diz que está tão feliz com o casamento como se fosse sua mãe. Fernanda diz que Bárbara tornou a ausência de sua mãe menos sofrida. Bárbara entrega a Fernanda a medalha que Montserrat, mãe de Fernanda, usou quando se casou com Gonçalo. Bárbara se lembra que Montserrat estava com a medalha no dia que a matou asfixiada, há 15 anos. Bárbara diz a Fernanda que a prometa que não irá estragar sua felicidade. Aníbal questiona Gonçalo se ele não achou estranho que Bárbara não queira que eles façam um negócio com Franco. Gonçalo diz que isso se chama prudência. Aníbal ressalta que os negócios devem ser feitos quando aparecem. Gonçalo questiona o filho se estão quebrados para ele querer tanto esse capital. Santiago está na estrada, a caminho da fazenda Elizalde para o casamento de sua irmã Fernanda. Eduardo diz a Jacinto que Gonçalo está apaixonado por Bárbara e se nega a ver a realidade das coisas. Bárbara diz ao marido para continuarem como antes e se esquecerem de Franco Santoro. Artêmio liga para Bárbara e diz que o casamento de Fernanda deve ser a última festa que haverá na família Elizalde e diz que a partir de agora deve triunfar a miséria e a dor. Jacinto diz a Eduardo que Fernando nunca lhe fez nada. Eduardo diz que esse é o grande defeito de Fernanda, a omissão, e ressalta que Fernanda o esqueceu rápido demais e por sua omissão sua mãe sofreu tanto. Em seu quarto, Fernanda se emociona ao ver um porta-retrato onde está Soledade, ela e Eduardo quando crianças. Priscila entra no quarto de Fernanda e a encontra chorando. Jacinto diz a Eduardo que Margarida está a ponto de abandoná-la. Priscila entrega para Fernanda um amuleto e diz que na família ela é a única que a trata bem. Priscila diz que o amuleto é para livrá-la do mal. Bárbara ordena que em meia hora quer que tudo esteja pronto para o casamento. Gonçalo diz a Bárbara que teme que Santiago não chegue a tempo. Bárbara diz que de Santiago pode-se esperar tudo. Santiago para no pedágio e observa Aurora chorando num canto. Fernanda diz a Gardênia que está aguardando que Soledade venha lhe vestir e pede a Gardênia que vá chamá-la. Bárbara aparece e diz para Gardênia ir com Lúcio buscar Soledade. Bárbara orienta que Priscila ajude Fernanda a se vestir, pois o bispo já está chegando para confessá-la. Santiago sai do carro e vai atrás de Aurora para saber se ela precisa de algo. Gardênia pergunta a Bárbara o que acontecerá quando Fernanda descobrir que Soledade faleceu. Bárbara lhe dá uma bofetada e diz que isso não é problema dela. Érica e Priscila ajudam Fernanda a se vestir para o casamento. Fernanda se mostra muito pensativa. Fernanda observa um retrato de Liliana na estante. Érica diz que Camilo disse a ela para se atentar a todos os detalhes do casamento, pois o deles será 3 vezes mais bonito. Mesmo sabendo que Érica está se iludindo, Fernanda deseja a felicidade da amiga. Santiago tenta consolar Aurora. Enquanto isso, todos os carros estão buzinando, pois Santiago deixou o carro parado no pedágio, formando um congestionamento. Aurora diz a Santiago que irá para a cidade mais próxima. Santiago oferece a ela uma carona e Aurora fica pensativa. Fernanda diz ao bispo, em confissão, que não foi honesta em sua relação com Adriano. Fernanda começa a se lembrar de Eduardo. Aurora aceita a carona de Santiago. Fernanda diz ao bispo que ela não se sente tão feliz por estar se casando. O bispo pergunta a Fernanda se não existe a sombra de outro amor em seu coração. Fernanda diz que sim, que é um amor que viveu na infância, há 15 anos. O bispo diz que não há motivo para se preocupar. Ao mexer em um envelope, Eduardo encontra o anel que comprou a Fernanda quando voltou à cidade e se lembra de quando eram crianças. No carro, Santiago diz a Aurora que sua irmã irá se casar. Aurora pergunta se ele está feliz com esse casamento e Santiago diz que só responderá se ela dizer o que fará naquela cidade. Lúcio diz a Gardênia que já podem voltar para a fazenda. Gardênia diz que não quer voltar. Lúcio diz que se a hiena dá alguma ordem, deve se cumprir e pronto.
Gardênia diz que não suporta que Bárbara a trate como uma escrava e revela que de boa Bárbara não tem nada, pois a viu no carro beijando Adriano. Aurora explica a Santiago que morou muitos anos com uma senhora, a qual recebeu um valor mensal para ficar com ela. Segundo Aurora, Dominga fazia negócios com ela e certa vez a vendeu para ter relações sexuais com um homem. Lúcio diz a Bárbara que Gardênia saiu correndo e disse que não quer mais mentir. Bárbara decide contar a Fernanda que Soledade não virá. Aurora finalmente diz seu nome a Santiago e conta que pretende ir à capital em busca de sua mãe. Bárbara diz a Fernanda que Soledade foi ao salão de beleza e Fernanda diz que está preocupada com sua babá e com Santiago.